Aquilo que percebemos e sentimos do mundo corresponde de fato à realidade ou é apenas um enganoso jogo de aparências? Caríssimos peripatéticos, olha eu aqui de novo, o professor Renan, trabalhando para torná-los um pouquinho mais catilogentes através do canal Missionário. E hoje, dando continuidade ao nosso trabalho sobre as escolas filosóficas helenísticas, vou falar um pouquinho sobre Pirro de Élida, o fundador do ceticismo. Como a maioria dos filósofos gregos da antiguidade, nós sabemos muito pouco sobre a vida e os ensinamentos de Pirro. A maior parte das informações que nós temos a seu respeito vem de escritos dos seus contemporâneos ou dos seus discípulos. No caso do Pirro, as duas principais fontes que nós temos a seu respeito são os textos de Apolodoro de Atenas e Diógenes Laércio, que não tem nada a ver com Diógenes de Sinope, tá? Da vida de Pirro, nós sabemos que ele tentou na juventude a carreira de pintor, de artista plástico, mas ao que parece não teve muito sucesso. Num dado momento, ali por volta dos 40 anos, talvez um pouquinho menos, ele viajou até o Oriente acompanhando a expedição militar de Alexandre o Grande, do qual ele foi contemporâneo. Lá, ele teve contato com os sábios, com os filósofos sacerdotes, tanto da Índia quanto da Pérsia. Quando ele voltou para a Grécia, ele passou a viver uma vida de reclusão e procurou praticar e ensinar aquilo que ele aprendeu e desenvolveu durante a sua viagem. Esses ensinamentos de Pirro, que como nas demais escolas helenísticas são muito voltados para a prática cotidiana, para a vida real, isso é uma característica da filosofia helenística que eu, aliás, gosto muito, uma filosofia voltada para a vida cotidiana, especialmente para a felicidade individual. Esses ensinamentos podem se situar em torno de três grandes questões, três grandes perguntas que Pirro nos faz. A primeira dessas perguntas é o que são e do que são constituídas, do que são feitas as coisas. A segunda pergunta é como as coisas e como as situações nos afetam, como nós nos relacionamos com as coisas e com as situações. E a terceira pergunta é como nós devemos nos comportar diante das coisas e das situações. Sobre essa primeira pergunta, o que são e do que são constituídas as coisas, Pirro afirma que o nosso intelecto é muito limitado para compreender a realidade na sua completude, na sua complexidade. Tudo o que nós vemos são aparências, e as aparências geralmente nos enganam, de modo que é impossível nós termos alguma certeza sobre a verdade. Não significa que a verdade não exista para Pirro, porque nós sabemos, por exemplo, que entre os filósofos gregos, os sofistas relativizavam a verdade. Para os sofistas foi um grupo de filósofos que praticou, que fez o seu trabalho principalmente em Atenas, por volta do século V a.C., entre os sofistas era uma prática comum relativizar a verdade, afirmar que verdades absolutas não existem. Não é esse o caso do Pirro, não é esse o caso do ceticismo que o Pirro inicia, que o Pirro funda. O Pirro acredita que a verdade existe, mas nós temos limitações intelectuais que nos impedem de compreender essa verdade. Então nós não podemos afirmar nenhuma certeza sobre nada. Ainda que a verdade exista, ela é inalcançável para nós. A segunda pergunta, como nós nos relacionamos com as coisas e com as circunstâncias, nos leva a pensar, com base inclusive naquilo que Pirro responde na primeira questão, se a maneira como as coisas nos afetam realmente tem alguma importância. Afinal de contas, se nós não temos nenhuma certeza sobre a realidade, nós não podemos dizer se a maneira como essa realidade nos afeta é real ou não. Então nós não devemos nos importar com os sentimentos, com as sensações que a realidade nos desperta, porque a gente nunca vai conseguir ter certeza absoluta sobre nada. E aí vem a resposta para a terceira pergunta que Pirro nos faz. Como nós devemos nos comportar diante das coisas e das circunstâncias? Pirro vai dizer o seguinte: se nós não temos nenhuma certeza sobre a realidade, se nós não podemos nem mesmo afirmar que os sentimentos que a realidade produz em nós são reais,
Se não existem certezas, se não existem convicções absolutas sobre nada, então a melhor postura diante da vida é a indiferença. Para o Pirro, nós devemos adotar aquilo que os antigos gregos chamavam de epoké, que é a suspensão do juízo, ou seja, não estabelecer juízos, não estabelecer julgamentos, preconceitos ou preconceitos sobre nada. Tem uma história muito interessante sobre a vida de Pirro que demonstra bem como essa indiferença era praticada e pregada por ele. Conta-se que certa vez ele estava em uma embarcação em alto mar quando começou uma tempestade muito forte e todo mundo ficou com medo de o barco afundar, os marinheiros desesperados correndo para lá e para cá tentando salvar o barco e Pirro tranquilamente observando um porco a bordo que naquele momento se alimentava numa boa. Pirro, naquele instante, apontou no porco o que para ele é uma virtude, a indiferença diante dos problemas. Afinal de contas, o porco, mesmo diante de uma situação tão dramática, o risco da morte por naufrágio, continuava ali comendo como se nada tivesse acontecendo e não estabelecia, ao que tudo indica, nenhum juízo, nenhum julgamento sobre aquela situação. Então nós deveríamos, segundo Pirro, nos comportar como aquele porco durante a ameaça do naufrágio. Diante do medo da morte, diante das piores circunstâncias, manter a tranquilidade, a absoluta indiferença em relação ao mundo. A escola cética, também chamada de pirronismo, foi a primeira, a mais antiga das escolas filosóficas helenísticas. Inclusive, se vocês observarem com atenção, vão ver muitos aspectos comuns entre o pirronismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo e o próprio cinismo. O principal ponto em comum, o eixo que une essas quatro escolas filosóficas helenísticas é a busca da ataraxia, a busca da tranquilidade. Porque para os helenistas, o principal objetivo da filosofia era impor uma prática à conduta humana que levasse as pessoas à tranquilidade, à ausência de preocupações. Para o Pirro, essa tranquilidade vem da certeza de que não existe certeza nenhuma. Mas e você? Concorda com ele? Ou acha que existem certezas absolutas e inegociáveis? Comenta aí que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando, porque tem muita missão pela frente.